Fala, a oração em línguas é a mais rápida, a mais eficaz e a mais poderosa que nós temos. Fala, é acesso rápido. Fala, acesso direto. Fala, acesso livre. Aí você está orando lá na alma, a tua alma não sobe nem acima do teto da tua casa. Aí teu espírito tem que tomar a frente para subir em lugares altos. Fala, há um acesso que se abre no céu quando eu entro na unção da oração. Fala, eu tenho que orar, mas eu tenho que orar na unção da oração e na glória da oração. Posso contar uns segredos para vocês? Dos mistérios revelados? Coisa boa, meu Jesus. Está dando choque aqui, ó. Está carregado esse lugar aqui, cara. Se dá um espirro aqui, cai todo mundo no poder de Deus. Fala, mais rápido, a mais eficaz e a mais garantida. Fala, eu vou orar em línguas. Paulo diz, orarei com entendimento, mas orarei no Espírito. Tem que orar com entendimento e no Espírito. Fala, orar com entendimento é orar direcionado. É saber o que está orando. Quando você tem o Espírito de revelação, ele vem sobre a sua vida. Ele amplia a dimensão do entendimento para você orar a vontade de Deus revelada na sua vida. Fala, cada unção que eu recebo na minha vida, a cada estágio que eu estou na vida, na dimensão espiritual, eu carrego uma carga de revelação de quem Deus é. Fale, quando eu oro, eu tenho que orar através desta revelação. Não tente ir muito longe além daquilo que Deus já te revelou. Deixe o Espírito Santo te trazer uma nova revelação. Às vezes eu vi as pessoas meio com algumas loucuras, querendo orar para os arcanjos, orar para Miguel, para Gabriel. Eu já vi alguns movimentos proféticos, as pessoas vi cada loucura, cara. Orava a Deus, eu quero que o arcanjo fulano de tal, até Oriel. Falei, cara, tu já recebeu essa revelação, cara? Porque ficou ouvindo na internet, vai ficar louco. Não faça isso, você vai acabar traindo demônios para a sua vida. Esse é o problema das pessoas. Elas querem orar coisas que estão além da sua revelação pessoal, isso é perigoso. Ele te dá a própria medida de quem ele é para você. Ele transita você. Ele se revela a você, ele constrói algo em você. A oração fora do perímetro da própria edificação que nós temos se torna um perigo. Porque você pode orar coisas que não tem nada a ver com Deus, ou coisas que tem até a ver com quem Ele é, mas não estar no seu tempo. E o diabo ele pode entrar no meio disso. Às vezes, se pessoas querem abrir o profético, elas se forçam na grande penal, elas fazem sucção, e não sei o que lá, chamam os espíritos dos quatro ventos para soprar sobre ela. Eu chamo isso aqui, eu falei, rapaz, de onde você recebeu essa oração, essa revelação? É muito profundo isso, que eu não consigo entender esse negócio. Você está pegando o pensamento? O que você tem recebido, você tem que praticar. Paulo disse, aquilo que vocês ouviram e aprenderam de mim, nisso pensai e praticai. Aquilo que eu tenho ouvido e aprendido com o Senhor é o que eu oro. As minhas orações todos os dias, os comando, eu chamo a mesma coisa daquilo que eu conheci de quem Ele é. Senhor, derrama sobre mim teu espírito de santidade, Senhor. Teu espírito de sabedoria. Quando eu estou pedindo a Ele algo, geralmente eu peço isso. Porque eu entendi o que é isso, eu recebi uma revelação pessoal do que é isso. Quais são os outros parâmetros sobre isso? Que às vezes quando eu vou orar, às vezes daqui a pouco você vê a gente chorando igual criança, faz Senhor, você faz um bebezinho. O que é isso que esse povo está assim? Foi uma revelação que destravou uma dimensão daqui de dentro. Eu não orava assim. Quando o Senhor ele transitou em 2019, para essa outra dimensão, no final de 2019, abriu-se algo aqui dentro de mim. Parece que saiu aquela fala mais inocente de dentro de nós. Olha só,
Uma coisa simples que eu posso fazer uma comparação para você poder entender isso. Quando você vai falar com uma criança, uma bebezinha, qual é a forma que esse bebê consegue te ouvir? Você falando grosso ou você falando com uma vozinha similar ao que um bebê é? O que você faz? Como é que você fala com o bebê? Ô bebê, vem cá! Que coisinha linda! Como é que você faz? Hã? Que bonitinho, Didi. Cá, minha menininha. Não é assim? Né, mamãe? Mamãe. Não sai aquela coisa mais inocente de você? Aprenda o acesso, aprenda o acesso. Esse é o lado mais inocente que temos em oração para entregar a Deus. Quando nós estamos orando e começamos a sentir aquela glória queimar, isso queima aqui dentro. A gente não é que a gente força, isso é natural já. A gente recebeu o acesso. Isso queima daqui de dentro, a gente não consegue orar de outro jeito. Fica todo mundo chorando igual criança. Cordeiro. Por quê? É uma revelação. O segredo da oração, para você ver como ela é dinâmica, as dinâmicas da oração, ela envolve todo o quadro de revelação que vai sendo estabelecido dentro do nosso espírito. Na medida que você está orando, as revelações estão sendo te dadas. Quando você recebe a revelação do ministério apostólico, as suas orações se tornam apostólicas. Ela acerta outro alvo, meu querido. Ela está em outra dimensão. Ela se conecta com outros anjos. Quando você recebe a revelação do ministério profético, que talvez hoje à noite ou amanhã a gente vai entrar nisso, eu não sei, ou talvez já estou entrando, já é 18 horas. Eu estou entrando. O que acontece? As suas orações têm uma outra dinâmica. Você tem um ministério profético. Não estou falando que você é um profeta, estou falando que você tem um ministério profético. E ter o ministério profético te habilita a ter orações diferenciadas. Orações, as suas intercessões se tornam intercessões proféticas. Você não pode ter intercessão profética se você não entrou ainda no ministério profético. Ministério profético é uma dinâmica espiritual pela qual a unção se move, nos dando acesso contínuo à revelação, a espírito de poder, a espírito de profecia, dons espirituais, discernimento dos espíritos, tudo isso envolve o ministério profético. E quando você tem oração e a revelação do ministério profético, a sua oração é outra dinâmica. Quando eu não tinha isso, eu orava de um jeito. Depois que eu herdei o ministério profético, as minhas orações mudaram. E quando você entra no ministério profético, você vai começar a ver umas coisinhas que você não queria ver. E de repente você vê um tranca-rua, um principado. Por isso que a tua oração mudou. Agora, Senhor, paralisa agora, Senhor, esse principado. Porque quando você começa a ver isso, significa que teu acesso de oração se tornou mais forte. O ministério profético te coloca frente a frente na batalha e na guerra espiritual. Ele faz você estar na linha de frente. Fala, a unção da batalha espiritual. A unção de guerra é profética. Porque como é que você vai acertar o inimigo daquilo que você não vê? Como é que você pode fazer guerra com aquilo que você não discerne? Porque antes de nós aprendermos a fazer guerra espiritual, teremos que aprender a se mover no profético. Quando eu entrei para dentro da dinâmica da batalha espiritual, o Senhor me transitou para o ministério profético. Eu comecei a ter o que? Discernimento de espíritos, visões, revelação, arrebatamento de espírito. Comecei a ver anjos, comecei a ver demônios. Eu comecei a profetizar para as pessoas. Eu comecei a ser usado para expulsar demônio nas casas. Eu comecei a me mover na unção de cura. Eu comecei a ser dinâmico. A minha oração mudou. Fala, a minha oração, o meu estilo de oração, ele se atualiza de acordo com o movimento da unção. É mistério. Isso é maravilhoso. E as pessoas estão passando tempo e não entendem essas coisas. Isso é tremendo.
Quando uma pessoa na igreja está transitando, o pastor tem que estar de olho, peraí, a unção dela está aumentando. A oração dela vai mudar. Ela atinge uma outra esfera, ou talvez um outro nível, ou talvez uma outra autoridade espiritual. Chega tempo que isso vai crescer mais. As suas orações se tornarão reveladas, profundamente reveladas. O espírito de revelação, depois que se torna abundante, quando você aprende a orar muito em línguas, quando você aprendeu a orar em línguas, se estabeleceu sobre o fundamento da oração em línguas, não existe ministério profético, ativação profética, se não tiver oração em línguas. Não existe. Se alguém te enganar, fala que você vai ter visão, coisas sem você falar em línguas, que você vai entrar no profético, está errado. Estão te enganando, estão trapaceando você. A oração em línguas, ela acompanha toda a dinâmica do ministério profético, toda a operação desse ministério. Falam, ministério. Significa que ele compõe uma estrutura de trabalho, de operação, de ordem, fundamento e a sua sabedoria. O Senhor falou para mim que Ele vai transitar pessoas para o ministério profético, ao mover do Espírito no seu espírito, para te transitar para um novo nível de sabedoria e revelação na sua vida. Quando Paulo ele ora, em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele fala sobre o Espírito, sabedoria e revelação. Ele fala uma coisa importante. Temos que receber o Espírito, sabedoria e revelação. E na medida que você está recebendo isso, você está transitando de unção. Fala unção. Samuel falou para Saul assim, olha, você vai passar entre a junta dos profetas. E quando você passar nessa junta, o Espírito do Senhor virá sobre ti, você profetizará, e nunca mais você será o mesmo homem. Escute uma chave, uma coisa profunda que Deus me revelou foi ontem. Eu estava orando, de repente eu entrei em êxtase, eu vi uma igreja antiga, eu estava de longe observando, que em frente a essa igreja, todas aquelas pessoas daquela igreja estavam ali em frente. Ok? Algo ruim tinha acontecido, que jogava todo mundo para fora do templo, e ninguém tinha força para voltar, para entrar para dentro da igreja. Aí eu via como se fosse o pastor da igreja sentado entre o povo e com a cabeça baixa, desanimado. Desanimado. E o que acontecia? De repente, eu via na dimensão da luz, tá? Eu consegui interpretar o que Deus está falando comigo sobre o dom profético, o dom da profecia. Uma mulher levantava no meio daquele povo, e a unção de profecia vinha, o dom ativava nela, e ela começava a profetizar, assim diz o Senhor. Quando ela profetizava, as 3 graças que tem dentro do dom da profecia se manifestava diante dos meus olhos espirituais quando eu via aquela dimensão. Eu sentia o que é exortação, eu sentia o que era a consolação e o que era a edificação que o dom da profecia produzia. E Deus me fez dar um sentido dentro do meu coração, do sentido original, do verdadeiro fundamento do dom da profecia. Meu Deus do céu, que maravilha. Quando eu olhei aquilo, eu voltei em espírito, eu senti no meu coração. E quando eu estava vendo aquela visão, ela profetizava, todos ficavam de branco, se levantavam e entravam para dentro da igreja de novo. O Senhor falou assim, é isso que o dom da profecia faz. Ele levanta meu povo. Aquela exortação fazia que todos voltassem ao ânimo que eles tinham perdido. A exortação é trazer de volta o ânimo. A consolação, ela cura o que foi ferido, o que estava difícil. E a edificação faz que as pessoas se apoderem do poder de Deus. E aquelas pessoas se levantavam, entravam para dentro da igreja para continuar a obra da igreja. E eu voltei em espírito e falei, o Senhor está me entregando alguma coisa para esse congresso. O Senhor está resgatando a essência do profético no meio da igreja dele. Igrejas que herdaram pelos anjos esses mistérios da profecia, que por falta de fundamentação trouxeram muitas contrariedades, muitas dúvidas, excessos,
enganos, porque não tiveram profetas para exortá-los e orientá-los. O profeta, ele vem, ele pega uma congregação profética, ele vai estar ali trazendo direcionamento, ele vai trazer advertência e fundamentação. Ele tem essa autoridade para corrigir as pessoas e colocar no espírito correto. Se ele vê que a pessoa está profetizando um espírito de engano, ele corrige essa pessoa e coloca ela para profetizar no espírito da verdade. Os profetas, eles estão para equipar a igreja a profetizar. Profeta não é aquele que só fica profetizando para você. O profeta é aquele que vem ensinar você a profetizar. Fala, eu preciso profetizar. Vamos lá, levanta o dedo de profeta. Quantos aqui já receberam o dom da profecia? Levanta o dedo, vamos lá. Não é possível só isso não, não é possível. Estou falando em língua, esse monte de gente falando em língua aqui. Quantos receberam o dom da profecia? Levanta o dedo. Quero ver o que o primeiro corajoso vai vir profetizar para mim agora, vamos lá. Estou esperando. Senhor, fala comigo, estou precisando que você fale comigo, Jesus. Usa alguém na minha vida hoje do culto. Ó, alguém está com coragem aí, ó. Alguém está entendendo. Ó, eu não quero oração não, eu só quero a profecia. Você se carregou do... Não é possível, cara. Eu vou embora daqui. Toma, me demita, bispo.